Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo sempre mais por tudo que temos, por tudo que somos. Vamos nos permitindo, neste momento, acalmar dentro de nós todas as nossas ansiedades. Vamos acalmar as expectativas e vamos nos posicionar onde estamos igualmente com a própria mente. E assim vamos elevando mais as nossas vibrações, pensando em Jesus, lembrando que Jesus é o comandante deste planeta e por isso nós nos reportamos a Ele como nosso mestre, como nosso guia amado, que nos ama incondicionalmente e que nós estamos ainda no início deste aprendizado do amor. Senhor Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos, que neste momento em que estamos aqui reunidos em teu nome, nós possamos receber de ti as bênçãos, para que possamos elevar ainda mais as nossas vibrações internas e desta forma que os nossos anjos da guarda possam se aproximar de nós um pouco mais, colocando suas mãos sobre nós, para que possamos entender aquilo que precisamos modificar dentro de nós, aquilo que precisamos modificar em nossos pensamentos e nossas ações. Pedimos, Senhor Jesus, a tua luz, a clarear os nossos olhos, para que possamos ver a tua verdade. Agradecemos por tudo e que seja feita a tua vontade, Senhor. Vamos abrindo os olhos. Isto. Então, nós hoje vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos já alguns encontros neste mesmo ponto, sobre como podemos alcançar a perfeição moral, o que é que nos impede de sermos felizes. E no último encontro falamos que deveríamos buscar em nós quais os nossos apegos, de que teor, de que natureza são os nossos apegos às pessoas e às coisas. Durante a semana nós iríamos nos autoavaliar, nos questionar, e espero que tenha dado tempo e também lembrado de fazer esse autoolhar, porque é claro que na maioria das vezes, se a gente não se empenhar em fazer essa busca, essa conscientização, nós vamos agindo de uma forma automática. E agindo de uma forma automática, sem um raciocínio forçado, as tendências vão tomando conta da gente. E a gente acha que está agindo certo, mas nós temos que saber que esses conhecimentos que nós estamos vendo através do Espiritismo, nós não tínhamos antes. Então,
como é que nós ficamos atualmente diante das situações? Vai acontecer aquilo que é automático, né? E aí a dificuldade vai aparecer mais adiante, quando nós nos depararmos com situações aflitivas, com sofrimentos maiores, a gente vai perguntar, mas o que aconteceu? O que houve? O que eu venho fazendo? O que os outros estão fazendo? Pior é isso, né? Se chegarmos a pensar o que os outros estão fazendo para que eu não me sinta bem. Então, é muito importante a gente tomar essa consciência de nós mesmos. Se nós não pararmos para fazer esse auto-olhar, isso é certo que daqui a pouco, quando acontecer algum problema, quando, na verdade, nós nos sentirmos mal, não é nem quando acontecer algum problema, porque problema a gente tem o tempo todo, né? Basta estar fora da cama, eu acho, até deitado na cama, às vezes a gente tem problema. Nós estamos no mundo de provas e expiações, então problemas é normal que todos nós tenhamos. Agora, o problema, ele se torna problema e nós vamos dando atenção a ele quando nós sentimos dor, quando existe dentro da gente sofrimento, né? Então, nós precisamos tomar essa consciência, sem sentirmos dor, sem sentirmos sofrimento, nós precisamos entender, compreender que Jesus nos colocou aqui como encarnados, porque aqui encarnados no mundo de provas e expiações, nós temos as oportunidades adequadas para ir nos curando de nossas inferioridades. A quais inferioridades? Muitas. Todos nós, a essa altura, encarnados aqui, todos nós temos muitas inferioridades. Se nós começarmos a prestar atenção em nós, assim, cada situação, observa, conversa com alguém, pensa, como eu falei, como eu me senti, que pensamentos que eu tive, atende um telefone, se questiona, e não precisa parar tudo, é pensamento, enquanto que está caminhando para um lugar, ou se dirigindo a outro lugar, pensa o que sentiu, pensa que tom que falou, né? Depois nós vamos vendo as características do homem de bem, e aí nós vamos conseguindo fazer esse auto-olhar de uma forma mais consciente. Só que, como nós estávamos falando outro dia, nós não estamos aqui estudando para fazer decoreba, para avançar na teoria. Nós estamos aqui estudando para fazer o autoconhecimento, para a gente fazer a nossa evolução. O espiritismo é isso. Muita gente acha que espiritismo se trata de acontecer fenômenos da manifestação dos espíritos aqui no plano físico, né? Muita gente acha que é isso. Muita gente se aproxima do espiritismo desejando ver fenômenos, desejando ver uma incorporação ou desejando ter mediunidade. Mal sabem as pessoas que desejam ter a tal da mediunidade, mal sabem que a mediunidade, ela é dada como um presente, mas como uma ferramenta para a pessoa conseguir pagar suas continhas do passado, né? Então, aquele que tem mediunidade, talvez tenha um pouco mais de continhas para pagar, né? Então, o espiritismo, ele é mais do que os fenômenos. Em primeiro lugar, o espiritismo, ele nos traz os conceitos, a ideia moral. O espiritismo, antes de tudo, ele está para nos conduzir à elevação moral. Então, por isso que eu acho que nesse momento nós não conseguimos avançar já para ver as características do homem de bem, porque será que nós
conseguimos pelo menos fazer esse primeiro movimento interno de começar a desenvolver um hábito de se autoavaliar. Eu estou falando de nós aqui, deste grupo, que nós estamos aqui estudando, né? Estamos fazendo um estudo, cada semana nós estamos dando um avanço, um passo adiante. Mas eu sei que eu falei no último encontro que nós iríamos ver as características do homem de bem. Claro que quem quiser já ler, tanto está no Livro dos Espíritos, como está no Evangelho. Qualquer um pode ler. Porém, nós, em termos de grupo, será que nós já podemos estudar quais são as características do homem de bem, assim, naquela lista imensa? Ou será que nós ainda precisamos desenvolver em nós um hábito diário de autoconscientização daquilo que estamos pensando, sentindo, e quais são as minhas vontades no meu dia a dia? Em cada encontro com alguém, em cada conversa, em cada situação, dentro de casa, em algum outro lugar, qual é o valor que eu estou dando para as coisas, para as pessoas? Lembra que a gente falou outro dia? Quebra uma coisa, a pessoa fica triste porque quebrou aquilo. E o nível dessa tristeza qual é? Tem gente que chega a ficar brava com a outra pessoa que provocou o acidente de quebrar aquilo, ou com a pessoa que quebrou, né? Ou chora e se culpa porque quebrou alguma coisa, estragou alguma coisa. Também nas amizades, nos relacionamentos profissionais, afetivos, namorados, marido e mulher, como é que nós estamos administrando a nossa própria felicidade? O Espiritismo vem nos mostrar, nos demonstrar e nos ensinar que a nossa vida, ela vai se configurando conforme os nossos próprios pensamentos e decisões e ações. Deus conhece claramente as intenções que nos movem. Deus conhece isso. Deus conhece as nossas, item a item da nossa proposta reencarnatória. Cada item que nós colocamos como objetivos para nossa encarnação. E em cima das nossas intenções, nossas vontades, pensamentos, sentimentos e nossa proposta reencarnatória, Deus vai nos conduzindo a certas experiências. E aí que nós vamos pensar, como nós estamos ainda, assim, aprendendo essa lição de Jesus, nós muitas vezes pensamos que alguns acontecimentos no nosso dia a dia, eles acontecem sem importância ou acontecem por acaso, não é? Quantas coisas nós pensamos, mas isso foi um descuido meu, ou isso é coisa sem importância, isso aconteceu por acaso. Acontece por acaso? Não acontece por acaso, mas o que significa? Porque nós já sabemos que nada acontece por acaso. O que significa nada acontece por acaso? Eu hoje estava me lembrando de uma situação em que quebrou, caiu, resbalou das minhas mãos, um pequeno aparelho e caiu, quebrou. E eu pensei, mas por quê? E eu me pus a meditar. Me coloquei a meditar, por quê? Quebrou. Porque eu havia comprado há alguns minutos. Chegou em casa fazia alguns minutos e quebrou.
Eu pensei, mas por quê? Meditei, orei, e o meu querido anjo da guarda me esclareceu. As intenções que eu tive ao adquirir aquele pequeno aparelho não estavam corretas, de acordo com as leis de Deus. E aí foi uma maneira. Eu pensei, puxa, então não foi descuido da minha mão de pegar? Não. Eu pensei, meu Deus, mas então os espíritos podem provocar isso? De engatar na minha roupa, sei lá como é que foi, caiu e quebrou? Podem? O que vocês acham? Podem. Então, nada acontece por acaso. Tudo tem uma lição. Por isso que no Livro dos Espíritos, no Evangelho, está escrito: todo o uso do tempo, toda a forma que nós utilizarmos o tempo da nossa encarnação, será avaliado. O tempo que usamos da nossa... Se dormimos demais, se olhamos TV demais, se brincamos demais, se trabalhamos demais. O trabalho é dignificante. Mas o trabalho, ele também pode ser aquela coisa assim, mais ou menos como a riqueza, pode ser algo que dificulta a evolução. A pessoa pode ficar trabalhando 14 horas por dia, 12 horas por dia, trabalhando em alguma coisa com o único fim de ter dinheiro. E aí? Então, tudo aquilo que nós fizermos, o tempo utilizado da nossa vida, nós precisamos ter esta consciência, porque tudo vai ser avaliado e nós receberemos as consequências disto. Tudo, absolutamente. Então, neste assunto do que é que nos impede a felicidade, o que é que nos impede de compreender as leis de Deus? Como eu estava dizendo, as características do homem de bem, eu acredito que nós temos que deixar para o próximo encontro, porque hoje nós ainda vamos entender um pouquinho mais nesta sequência do que nós falamos na semana anterior. Vamos observar, não é observar os outros, é observar a si. Como é que eu me comporto? Como é que eu me sinto diante das experiências do dia a dia, as mínimas que forem. Aqui no Livro dos Espíritos, capítulo 12, e na lei Perfeição Moral, o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Só para relembrar, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. A caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Olha só, o alvo de todos os esforços. Viu? Por que eu estava falando há pouco? Primeiro, naqueles acontecimentos mais estranhos, caiu uma coisa, é descuido meu. Não, não é. Tem lição. Tudo acontece com um objetivo de crescimento, porque a vida nos é dada por Deus. E existem espíritos ao nosso redor que se acotovelam em nós. São atraídos para perto de nós conforme a vibração que emitimos de nosso pensamento. Então, nós podemos evoluir mais rápido a depender da maneira como nós nos esforçaremos para manter os pensamentos equilibrados, emanando uma energia boa. Se nós ficarmos pensando o tempo todo na gente, vai caracterizar o egoísmo. Se nós pensarmos o tempo todo no outro, sem pensar nas nossas necessidades,
também não é certo, porque nós temos o dever de cuidar do nosso corpo, nós temos o dever de cuidar de nossos pensamentos. Porque fazer a caridade com pensamento, ai, que sofrimento, ai, não aguento mais, e continua fazendo a caridade, não tem crédito desta forma. Olha como é delicado, como é sutil. Fazer o bem, como diz aqui, deve ser a caridade, né? Retirando os vícios do egoísmo. Então, temos que desenvolver a caridade. Mas fazer a caridade, nós devemos fazer com gratidão, a consciência elevada. Fazer a caridade para receber algo em troca, Deus vai observar isso, porque Deus conhece nossas intenções. Então, vamos entender, ó, deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Todos os esforços. Então, prestar atenção cada instante. Todo o tempo que Deus nos oferece para viver, cada instante é importante. Tanto é que diz aqui, ó, no Livro dos Espíritos, deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade, tanto neste mundo quanto no futuro. Caso queira, quem é que de nós não quer? Quem de nós não quer assegurar a felicidade tanto neste mundo e no futuro também? Óbvio, tudo que nós queremos é assegurar a nossa felicidade. Agora, onde é que nós colocamos os nossos esforços? De que maneira nós estamos usando o tempo que Deus nos dá, cada instante. Quer dizer, eu encontrar com uma pessoa importante é um telefonema, qualquer coisa, trabalho de dentro de casa que não é remunerado, o trabalho de fora que é remunerado. De que maneira? Com qual sentimento? O que nos caracteriza como uma pessoa mais elevada, como fala tanto, elevação moral? O que caracteriza? Os esforços. Os esforços que se fazem em autotransformação. Mas depois a gente vai ver bem certinho como está escrito no Evangelho sobre isso. Bom, então se nós temos que colocar todos os nossos esforços, quer dizer que nós temos que prestar atenção em todas as experiências, em todas as situações, em todos os nossos pensamentos, sentimentos e vontades. Nós estamos sendo avaliados e observados em tempo integral. O que parece no primeiro momento quando falo isso? Meu Deus! Parece que isso é assustador. Nossa, mas então eu estou sendo avaliado o tempo todo. Vamos pensar assim, ó. Uma pessoa que está se esforçando, ela vai gostar de ser avaliada o tempo todo. Porque imagina, a pessoa que está se esforçando e ela não é avaliada. Ela vai pensar, poxa, agora eu estou me esforçando e não estou sendo avaliada. Quer dizer, isso pode ser que isso não me dê crédito algum, não vai valer todo o meu esforço. Dá para pensar isso, né? Se a gente estivesse se esforçando, aí é aquela consciência tranquila e ai, que bom que eu estou sendo observada. Agora, por que nós, que estamos mais próximos do nosso primitivismo, por que nós ainda não gostamos muito dessa ideia de sermos observadas e avaliados o tempo todo? Por que isso? As leis divinas, elas estão na nossa consciência. Elas estão dentro de nós. Nós não precisaríamos ficar olhando num livro, ficar estudando, ficar buscando teoria. Porque a lei divina está na nossa consciência. Então, por que mesmo sem ficar
estudando muito profundamente as leis, sem estar revisando, por que que nós não gostamos muito dessa ideia de estarmos sendo observados o tempo todo? Que coisa, né? Não gostamos muito porque a gente sabe que a gente não está se esforçando o tempo todo, porque a gente sabe, já que as leis divinas estão dentro de nós, nós temos uma ideia de que nós estamos cometendo erros frequentemente, por isso que a gente não gosta muito de estar sendo observado, né? Então, já que estávamos falando, como é que nós encaramos, reagimos diante das coisas e diante das pessoas? Pergunta 923 do Livro dos Espíritos. Aquilo que seria supérfluo para um, não representará para outro o necessário e vice-versa, conforme as posições de cada um? Quer dizer, aquilo que para mim é supérfluo, será que não vai representar para o outro o necessário? E qual a resposta? Sim, sim. E aí ele completa: de acordo com as vossas ideias materiais, de acordo com os vossos preconceitos, de acordo com a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Não é bom ouvir essas coisas, né? Porque no primeiro momento a gente nem tem muita ideia do que é supérfluo e do que é necessário. Na pergunta 927, ele diz assim, ele faz a pergunta, Kardec elabora a seguinte pergunta: certamente o supérfluo não é indispensável à felicidade. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles que estão privados do necessário? E os espíritos respondem: na verdade, o homem só é infeliz quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. O homem só é infeliz quando falta necessário à saúde do corpo e aquilo que é necessário à vida. Pois é, mas como é que nós estamos nesse sentido? O que é realmente necessário para nós? Ó, essa privação talvez se deva à sua própria culpa, àqueles que, olha o que ele está respondendo aqui, aqueles que sofrem a falta do necessário à vida e à saúde do corpo, se deva à sua própria culpa. Daí porque só tem que se queixar de si mesmo. E nós nos queixamos de tudo. Se a culpa for de outrem, de outra pessoa, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe tiver dado causa. Mas, ó, a maioria das vezes se deve à própria pessoa. E aqui na pergunta 923, que ele diz aqui, ó, eu queria levar vocês a compreender isso aqui, ó. De acordo com as nossas ideias materiais, preconceitos, ambição e todos os nossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade.
que nós podemos entender aqui? Que se a justiça ainda não nos pegou, é porque nós ainda não amadurecemos psiquicamente, moralmente, para compreender a verdade. Quando nós nos tornarmos capazes de compreender a verdade, a justiça será feita quanto ao uso do supérfluo em nossas vidas. É por isso que todos nós necessitamos viver aqui no mundo de provas e expiações e necessitamos viver na riqueza e na pobreza. E os extremos da riqueza e da pobreza, acredito que eles vão nos chegar a depender das escolhas que nós vamos fazendo, dos desejos que nós vamos fazendo. Porque aquele que vive na pobreza, desejando, invejando o que tem dinheiro, ele pode vir numa próxima encarnação recebendo este favor. Um favor. Mas é bom lembrar, pergunta 925, por que Deus favorece com os dons da riqueza certos homens que não parecem tê-los merecido? Vamos só pensar, por que não parece não merecer a riqueza aos nossos olhos? Vamos nós pensar. Porque nós nos colocamos no lugar do outro, nós comparamos diante do conceito que nós temos. Por que nós pensamos que tem pessoas que não merecem a riqueza? Porque fazem mau uso da riqueza. Mas qual é que é o mau uso? O egoísmo extremo, a arrogância, o orgulho, a falta de caridade, a falta da humildade. Né? São conceitos que a gente vai desenvolvendo. Ah, esse não merecia. Mas por que Deus favorece? A resposta é um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas sabei-o bem, a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. Aos nossos olhos, quando estamos mais ligados à matéria, é inconcebível que a riqueza possa ser mais difícil do que a miséria, ou mais perigosa do que a miséria. Mas quando nós vamos compreendendo o futuro do espírito, que nós temos um espírito imortal, nós somos um espírito imortal, nós começamos a entender um pouco da lei divina, nós entendemos esse conceito, porque que a riqueza quase sempre é uma prova mais perigosa do que a miséria. Nós começamos a entender isso. Mas nenhum de nós também deseja viver na miséria. Ninguém de nós deseja viver o extremo da miséria. Ninguém. Por que é dada a miséria? O extremo da miséria a alguém? Nos casos da pessoa que recebeu a riqueza e viveu o extremo do egoísmo, o extremo do orgulho. E alguns ainda ricos, mas miseráveis no uso do dinheiro, tratando a si mesmo de forma miserável, guardando e economizando tudo, sem sequer fazer a si o bom alimento, o bom cuidado do corpo, trazendo o mínimo conforto a si mesmo. É pior ainda. O rico que fizer esse uso, não cuidando de si, do seu corpo, da sua saúde, minimamente o conforto,
é um grande candidato na próxima encarnação a viver numa miséria lá nos extremos. Se com dinheiro ele não vivia de uma forma confortável, vai precisar aprender de outra maneira. Então, tudo isso vai acontecendo conosco para nos conduzir à elevação moral, que se baseia onde? Na caridade. Tudo vai se resumindo na caridade. Se o egoísmo e o orgulho, o egoísmo principalmente, é o maior mal da humanidade, é o que leva a humanidade ao sofrimento. No outro extremo, nós temos a caridade. E qual é o tipo de caridade? Nós primeiro pensamos na matéria, mas não é em primeiro lugar a matéria. É em primeiro lugar a caridade moral. É tolerar, é amar, é fazer o bem. E aí nós podemos nos referir às características do homem de bem. Mas nós vamos um pouquinho mais ainda sobre essa questão do supérfluo. Eu quero ainda sublinhar essa questão. O futuro fará a justiça, ou seja, a justiça divina vai nos encontrar quando nós compreendermos a verdade. Somente quando nós amadurecermos o suficiente, nós vamos receber as situações que vão nos conduzir ao aprendizado. Deus não nos traz situações de sofrimento que nós não sejamos capazes de compreender a lição. Por isso, nós podemos fazer uma autoavaliação com a seguinte pergunta a nós: qual é o tipo de pensamento que eu tenho que é recorrente? Quais são as minhas tendências que se repetem? E quais são os problemas do cotidiano que se repetem na minha vida? Quais são os problemas que se repetem na minha vida? O que me aflige? O que me faz sofrer? Nós podemos perceber que são situações semelhantes. Por quê? Porque Deus não vai mudar a lição enquanto nós não aprendermos aquela primeira. É que nem no colégio. O professor não passa o aluno que não aprendeu aquela matéria referente àquele ano. Não passa para o ano seguinte. Por isso que as situações, as lições, elas vão se repetindo. Às vezes é por uma situação um pouco diferente da outra, e às vezes também, normalmente, elas vão se agravando um pouco mais. Porque se nós somos relutantes diante de uma lição que nos é dada, Deus vai nos proporcionar a mesma lição de uma outra maneira. Se continuamos rebeldes, Deus vai nos trazer uma lição de uma forma que nos golpeie, de uma maneira que nos abale realmente, para nós nos questionarmos. O que eu preciso mudar em mim? Então, outra dica: se nós estamos diante de um problema, colocando a culpa no outro, dizendo assim, mas é que eu fiquei assim porque a outra pessoa agiu assim. Porque eu me senti assim porque tal situação ocorreu. Se nós estamos com o hábito de justificar os nossos sentimentos, a nossa irritação, a nossa tristeza, a nossa mágoa, se nós estamos acostumados a ficar justificando esses sentimentos, colocando culpa nos outros ou nas coisas, nós estamos pelo caminho errado. Aí nós estamos indo pelo caminho do orgulho. Então nós temos que recuar, nós temos que parar e olhar para dentro. Aí vão dizer assim, puxa vida, mas não é porque o outro fez tal coisa que eu tive essa reação, porque se o outro não tivesse feito, eu estaria em paz. Eu estaria muito bem, eu estava muito bem. Dá para dizer, muita gente diz isso também, né? Eu estava muito bem. Depois que aquela pessoa me falou tal coisa, eu fiquei mal. É aí que vem o entendimento mais profundo. Se nós ficarmos na superfície,
Nós não vamos sair desse entendimento que, se não fosse a pessoa, o outro falar tal coisa, eu estaria bem. Foi depois disso que eu fiquei mal. Se nós nos aprofundarmos um pouquinho mais na caridade, no amor que Jesus deseja no nosso aprendizado, o que nós vamos então compreender? Que Deus proporcionou a nós a experiência de termos aquela pessoa a nos falar tal coisa. Essa é a grandiosidade da nossa encarnação. Essa é a atenção que Deus nos dá diariamente. Nada acontece por acaso. Deus coloca aquela pessoa a nos dizer algo, aquela situação a nos mostrar algo. E se não for uma pessoa encarnada, vai ser um espírito que vai nos trazer tal ideia, que vai nos influenciar a ter tal ideia, que vai nos influenciar a ter tal sentimento, tal vontade. Deus permite isso e Deus nos dá isso de presente, para que nós possamos tomar consciência do que existe aqui dentro. O outro, ele somente foi um instrumento como um gancho a fazer aflorar de dentro de mim aquilo que existia dentro de mim guardado. Por isso que nós precisamos até mesmo agradecer quando nós nos depararmos com alguma situação provacional, mundo de provas e expiações. Vamos entender isso aqui mais a fundo. Estamos no mundo de provas e expiações. Se nós negamos a prova que Deus nos dá, eu digo assim, eu não quero fazer essa prova agora, porque agora eu prefiro a rebeldia. Agora eu prefiro justificar. Eu não quero assumir a responsabilidade que eu tenho. Eu quero dizer que o outro é culpado. Eu estou negando o aprendizado, eu estou negando a lição, eu estou negligenciando a prova. Isso vai fazer com que eu receba esta prova mais adiante. Ou seja, eu estou negligenciando o presente da vida, eu estou fazendo mau uso do meu tempo. Eu estou deixando de fazer um bem a mim, ou seja, estou fazendo um mal. É de respirar fundo e prestar mais atenção. Nenhum de nós vai conseguir se modificar de um dia para o outro, e eu digo mais, nem de uma semana para outra, e nem de um mês para o outro. Talvez num detalhe de um mês para o outro, sim, mas ele terá que continuar sendo repetido para formar raízes dentro de nós, porque senão aquilo que tem raízes já desde o passado é o que vai tomar conta de novo. Então, como é importante fazer o esforço e com a disciplina e com a persistência. Porque nós temos que entender, aquilo que existe, que aflora essas tendências que nós temos em nós, elas já possuem raízes muito bem fortes, muito bem alimentadas em nós. E essas ideias novas que nós estamos falando agora, de prestar atenção em cada sentimento, vontade, pensamento, em prestar atenção na própria responsabilidade, isso são ideias novas. Então, isso não possui ainda raízes em nós. Como é que nós temos que fazer para que isso crie raízes em nós? Nós temos que nos esforçar muito para lembrar e repetir esse novo padrão. Com isso, o antigo padrão, ele vai secando as raízes, ele vai perdendo as forças. Por isso que nós temos que fazer isso com o estímulo das leituras, o estímulo das orações, o estímulo também de visualizar o futuro. Esse pode ser o maior não é. Cada um tem um peso, o estudo, a meditação, a oração e visualizar o futuro. Isso vai servir para nós
como um estímulo a nos manter perseverantes. E assim a gente vai também elevando a fé, elevando o amor a Deus, a Jesus e aos nossos semelhantes. Bom, eu queria ainda desenvolver mais alguns aqui, porque tem mais uma pergunta muito interessante sobre as novas necessidades que a civilização vai desenvolvendo. Novas necessidades. E sobre essas novas necessidades, como é que nós vamos nos comportando. Estamos quase no tempo. Vamos ainda dar só mais uma olhadinha nesta última aqui, daí a gente já vai indo para o encerramento. Uma pergunta: criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Porque nós temos que saber também que a insatisfação, ela gera, naqueles que trabalham, gera a evolução, o progresso. Então aqui diz, criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Isso aqui nós poderíamos falar mais tempo, mas vamos pelo menos um pedacinho. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que nós criamos. Olha só, os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criamos. Então, antes nós falamos que o homem só é infeliz quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Mas o que é realmente necessário? Então, eu gostaria de deixar essa pergunta para a gente desenvolver durante a semana, fazendo esse autoquestionamento, fazendo esse autoquestionamento do que realmente é necessário à vida e à saúde de nós, não vamos pensar nos outros, é aqui. Olha só, aquele que sabe limitar seus desejos, aquele que sabe limitar os seus desejos e olha sem inveja o que esteja acima de si, poupa-se a muitos desenganos nesta vida. Não desejar aquilo que aqueles que estão acima possuem, não invejar o rico e limitar os próprios desejos. Lembrando que os desejos, semelhantes às vontades, é um ponto que traz junto a influência de nossas tendências e também pode receber de uma forma muito intensa as influências de espíritos menos felizes que se aproximam de nós. Então ele diz, o mais rico é o que tem menos necessidades. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Quando o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. O que ele diz aqui? Bem-aventurados os que sofrem com resignação, porque serão consolados. Então, quando o justo recebe um sofrimento, certamente é por conta dos seus atos do passado, de outra encarnação. Se ele hoje sofrer com resignação, será consolado, será bem-aventurado. Então, são escolhas que nós fazemos o tempo inteiro. E por que está falando isso? Por causa da inveja.
que a gente falou há pouco. Para nos poupar de sofrimento, nós não podemos ter a inveja daquele que tem aquilo que eu não tenho. Não posso ter inveja daquele que tem algo que eu não tenho. Eu não posso nem desejar aquilo que o outro tem, porque isso é falta de resignação. Então, esses detalhes, todos que podem levar nós, nesta semana, a refletir. Quais são as minhas necessidades reais, não as artificiais? Quais são as minhas necessidades reais? Vamos então, quem sabe a gente, nesta semana, nós vamos fazer esses 2 exercícios juntos. Tomar consciência da maneira como nós reagimos diante das experiências com o nosso próximo. Tomar consciência de como são as nossas vontades, pensamentos e sentimentos em cada vez que entramos em contato com uma pessoa. Seja ela olhando uma imagem pelo Instagram ou Face. Não é só quando nós falamos alguma coisa para outra pessoa. Quando nós vemos uma imagem, o que pensamos? Porque nós temos que entender, aqui nós estamos no corpo físico que filtra, mas os espíritos estão nos vendo o que nós estamos pensando, nós estamos sendo avaliados. E, a depender da vibração daquela pessoa, aquilo que eu pensar de negativo ou de positivo, alcança a outra pessoa, porque o nosso pensamento cria em tempo integral. Então, vamos unindo estas 2 tarefas nessa semana. Procurar conscientizar o que eu penso, sinto e qual é a minha vontade em relação aos outros, em relação às coisas e em relação, agora é a segunda tarefa, quais são as minhas necessidades artificiais, quais são as necessidades que eu criei para mim até agora e que elas não são necessárias. Tá bom? Vamos fazer isso e vamos agora ao encerramento. Vamos fazendo já a nossa oração. Vamos assim elevando o nosso pensamento a Jesus. Senhor, te agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. Te pedimos, Senhor, dai-nos a tua luz para que possamos perceber, compreender a tua verdade. Dai-nos, Senhor, as tuas bênçãos para que possamos servir melhor, para que possamos, Senhor, alegrar aquelas pessoas que nos cercam. Senhor Jesus, neste momento em que estamos aqui todos reunidos em teu nome, sabemos que podemos contar com maior campo energético, movimentando o fluido astral, numa quantidade e numa qualidade melhor e maior. Por isso, nós desejamos que as luzes do amor, do perdão, da paz, possam envolver a todos os nossos familiares, possam envolver a toda a nossa cidade e as cidades vizinhas. E desejamos, com muita força, com muita verdade, desejamos que o fluido astral de amor, de luz, de esperança e fé possa envolver a todo este planeta, diminuindo as dores, diminuindo as angústias de todas as criaturas, todos os espíritos encarnados e desencarnados. Agradecemos, Senhor, e desejamos que a tua vontade seja feita em nós.
Que assim seja.